fadigada, em Jesus vai descansar. Mas o povo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Ó, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arcas és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte desprezado, baterás na porta em vão. Louvado seja o nome de Jesus. Este louvor, irmãos, ele fala, o título deste louvor é o Evangelho da Salvação. E ele faz aqui uma analogia, comparando Cristo como a arca. Glória a Jesus. Amém? Cristo como a arca. E nós está comparando como a pomba que o Noé soltou e não tinha para onde ir, voltou para a arca. Noé, para saber se já havia terra seca após o dilúvio, a arca ficou à deriva, né? Sendo governada pelo Senhor, e flutuando sobre as águas, Noé soltou a pomba, chamada pomba peregrina, para saber, né, se havia água. Embora ela trouxesse um ramo de oliva, mostrando que algumas árvores, né, já tinham desaparecido as suas ramas, as suas folhas, voltou para a arca porque não encontrou, a palavra diz, repouso para os seus pés. Não encontrando repouso para os seus pés, voltou para a arca. Assim também, pastor Tomás Carlos, nós não encontramos neste mundo repouso para nós, irmãos. O nosso repouso está em Cristo Jesus. Aleluia. O nosso repouso, missionária Fátima, também está em Cristo Jesus. Por isso, meus amados irmãos, a palavra, o hino, ele compara os cristãos fiéis à pomba que voltou para a arca. Semelhante à passagem a passagem do filho pródigo que voltou para a casa paterna. Mas este mesmo louvor, ele também diz que o corvo foi-se embora. A palavra diz que, por último, Noé soltou um corvo. E o corvo não voltou mais. E o hino diz, mas o corvo foi embora, sobre os mortos foi pousar. Por quê? Porque baixando, aqui o corvo, irmãos, é o urubu, né? O urubu, ele foi solto e ele pousou sobre os mortos. Porque quando as águas baixou, mostrou os cadáveres de animais, os cadáveres das pessoas que não creram na mensagem de Noé, na mensagem salvadora de Noé, né, que poderiam ter se salvado, mas não creram. Então as águas mostrou e o corvo pousou sobre aqueles corpos para comer. E o hino diz, assim fazes tu agora? É uma pergunta, o hino faz uma pergunta. Você quer fazer da mesma maneira sobre os mortos e pousar? Sobre os mortos que sobre a podridão deste mundo, sobre a podridão do pecado?
sobre a podridão espiritual, será que retornaremos a nos alimentar desta comida apodrecida? Sendo que Cristo tem preparado para nós um banquete, nós isso maravilhoso, pois ele mesmo diz, aleluia, pastor Tomás Carlos, que a mesa já está posta, a comida em abundância. Ide e chamai a todos para a festa, para as bordas do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Queridos e amados, aleluia, Jesus, vamos ler a palavra de Deus, glória a Jesus, no Salmo 118, versículo número 22. Salmos 118, versículo 22. Glória a Jesus. O Salmos, irmãos, aleluia, ele é um inário. Amém? Né? Hoje nós usamos a harpa cristã, que é o nosso inário, né? O inário oficial da Assembleia de Deus. Mas os salmos, eles são hinos, né? E, ó Jesus, podem ser cantados, né? Mas muitas das vezes a gente faz a leitura dos salmos. Mas é interessante os irmãos saber que é um inário, né? Que são louvores, ó Jesus, ao Senhor nosso Deus. 118, versículo número 22. Salmos 118. 22, 23 e 24. Os versículos. Glória a Jesus. Salmos 118, versos número 22. Amém? Hoje vamos fazer a leitura da palavra. Fiquemos de pé em reverência à Santíssima Palavra de Deus. Lemos hoje o texto sagrado que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal da construção. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Mais uma vez, queridos. A pedra que os edificadores, que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a principal da construção, ou cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e isto é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Jesus. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, em nome do vosso amado Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos para a leitura da tua palavra. Fala, Pai amado, poderosamente aos nossos corações, Deus bendito, para que assim possamos nos desdeitar, meu Pai, na tua palavra que admoesta, na tua palavra que corrige, Pai amado, na tua palavra que disciplina, na tua palavra que instrui, Senhor, na tua palavra que capacita, palavra esta, Pai, que fortalece o que está fraco, que dá ânimo ao que está abatido, Senhor, meu Deus, que dá vida àquele, meu Pai, que está desfalecido, Senhor, que a tua mão poderosa, manifestada através da tua palavra, Pai amado, nos sustente com a destra fiel do Senhor. Assim nós te agradecemos no santo e glorioso nome do vosso Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis retornar, queridos amados irmãos, aos vossos assentos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Palavra do Senhor nosso Deus. A palavra é a pedra que os edificadores, que os construtores, que os pedreiros, né, rejeitaram, se tornou a principal da construção. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. E que construção é esta? Né? Para que nós possamos saber a importância desta pedra, que é a pedra principal da construção. Glória a Jesus. Glória a Jesus, construção é esta. Glória a Deus. Amém, irmãos? Segura o Fred. Eu estava por aqui mesmo, irmão. Vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia.
ouvir, né, as irmãs, louvar nosso Senhor nosso Deus, a gente ouvir também o conjunto, louvar nosso Senhor nosso Deus. Tudo isto é para a honra e glória de Jesus. Amém, irmãos? Cristo, irmãos, ele é o único na celebração, no culto. Ele é o único. Jesus que merece o louvor, merece a glória, merece, Jesus, a divina atenção, porque ele é diviníssimo, né, Jesus? Ninguém é mais digno que ele. Amém? Então, tudo que nós devemos fazer, façamos para a glória deste Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, né? Façamos para a glória do Senhor. Amém? Aleluia. Então, queridos e amados, louvado seja o nome de Jesus. Vamos ouvir o conjunto, para a glória do Senhor, louvando ao Senhor. Conjunto Canto de Vitória, só conjunto da Pai do Senhor, amém? Desabafe tudo, derrame tua alma, abre o coração, toda a tua angústia e os teus problemas entregue em suas mãos. Mas se não der para ajoelhar, onde estiver você pode falar. O Pai te escuta e tira a angústia do teu
Glória a Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Deus. Para funcionar para o caminho também com oportunidade. Nós temos. Saúde aos irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui, reunido com os irmãos, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que é digno de honra e toda glória, para agradecer pelas bênçãos que Deus tem dado para a minha casa, para a minha família, para o meu filho. Que Deus continue abençoando, como vem abençoando. Estou muito grata a Deus por isso. Eu tenho orado, tenho pedido, mas uma vez, nem duas, todos os dias eu oro e peço e clamo para que Deus continue firmando ele de pé, para que ele tenha força, para que não deixe de se abater pelas as derrotas que vêm, pelas cansaços, né? Que muitas vezes na vida da gente tem coisa que a gente desanima. E eu peço a Deus que Deus segure na mão dele, não deixe ele cair, que ele continue na presença de Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus, bendito seja louvado o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Não se leva nada, nasci sem nada e nada vou levar. Se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. De quem adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão? De quem adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão? Se o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, fazendo a vontade do Senhor. Se o pequenino estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Assim nos ensinou Jesus nosso Senhor. Aleluia, Deus. Essa vida não se leva nada. Nasci sem nada e nada vou levar. Se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus, glória a Deus, aleluia. Bendito seja louvado é o teu nome, Jesus. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. De que adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão? De que adianta ter tudo na terra e não amar o seu irmão?
mais um hino, pela honra e glória do Senhor. Vou ver se eu lembro, que já tem muito tempo que eu não louvo ele. E o pastor Samuel não tem mais ele gravado, né? É um hino que eu fiz há muito tempo, muitos anos já. Filho, é que você nem lembra, né, pastor? Filho meu, me dá tua mão, vamos pedir com fé, ajuda o Senhor, que Ele vem te ajudar. Eu sou testemunho, que um dia Ele te ajudou, te deu tua família, restaurou a tua vida, mas você não acreditou, você não vigiou, perdeu tudo que ele te deu, mas ele é um pai poderoso, ele não é vingativo. Se você pedir com fé, ele vai te dar outra vez. Ele vai te dar outra vez. Filho meu, me dá tua mão. Vamos pedir com fé. Ajuda o Senhor. Ele vem te ajudar. Eu sou testemunho que um dia Ele te ajudou, te deu tua família, restaurou a tua vida, mas você não acreditou. Você não vigiou, perdeu tudo que ele te deu, mas ele é um pai poderoso, ele não é vingativo, se você se arrepender, ele vai te dar tudo outra vez. Ele vai te dar tudo outra vez. Deus, ele não é vingativo. Ele não é como nós, seres humanos, que tem raiva e procura se vingar. Deus, ele é paz, é amor, é o caminho, a verdade, a vida. E a palavra dele diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ele ajuda. Se nós se arrepender com fé, a letra desse hino fala, se você se arrepender com fé, ele vai te dar tudo outra vez, como ele deu, mas não perdeu tudo que tinha. Talvez até a dignidade ele não tinha. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele se arrependeu e ele levantou ele. Ele é uma prova viva. Está aí ele levantado. Como diz, né? Como a gente fala, caía do homem, mas o levantar é de Deus. Ele caiu, mas Deus levantou. Ele acreditou. Ele creio que Deus ia levantar ele, que Deus ia ajudar, que só tinha ele para ajudar ele. Não era amigos, não era parente, não era pai, nem mesmo o pai, nem mesmo a mãe. Por mais que nós quisesse levantar, mas não podia, porque a gente só faz o possível. O impossível quem faz é ele. E o impossível ele fez. Está aí meu filho, pela honra e glória do Senhor, na bênção, tem outra filha ali na bênção, que Deus abençoe eles todos, que Deus
prospere, luta vão ter. Vão ter problemas daqui para lá, amanhã ou depois, todos nós, porque a palavra de Deus não diz que você vai servir a Deus, você vai ficar livre de tudo, não. É o contrário. Enquanto estivermos nessa terra, nós teremos cansaço e aflição nós vamos ter. Então, vida boa mesmo, tranquila, sem guerra, sem choro, sem dor, só na glória. E um dia nós estamos lá, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeci a oportunidade. Amém. Glória a Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Jesus está em nosso meio. Aleluia. Jesus é o rei, não é verdade? Glória a Jesus. Jesus é o rei, irmãos, da nossa vida. Jesus é o rei e ele deve ser. Ele deve ser o rei, glória a Jesus, do nosso viver. Ele deve ser o rei, aleluia, ele deve ser o rei da nossa, glória a Jesus, família. Ele deve ser o rei do nosso trabalho, ele deve ser o rei de tudo, irmãos, nossa saúde. Ele deve ser o rei de tudo. Que ele reine em nós, né? Que ele cresça, que nós diminua, que ele seja elevado, glória a Jesus, né? Exaltado, para sempre glorificado. Então, meus amados irmãos, neste sentido, vamos dizer em uma só voz, em um só coro, em um só canto, uma palavra diz, um cântico novo, cantemos ao Senhor Deus, podes reinar, Senhor Jesus. Amém? Quero toda a igreja cantando comigo. Glória a Deus. Senhor, eu sei que estás neste lugar. Diga assim. Senhor, eu sei que estás neste lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Diga assim, irmãos, ó. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza e desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Mais uma vez, irmãos. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que
estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, que Jesus reine. Amém? Que Jesus reine. Que Jesus reine em nossa vida. Que Jesus reine no nosso coração. Que Ele seja toda honra, toda glória seja a Cristo. Que Ele receba a nossa gratidão em tudo. A palavra de Deus diz que tudo que nós devemos fazer, façamos para a glória dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Né? O hino também fala, meus amados irmãos, pois contempla cada irmão ao meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão para te louvar. Porque muitas das vezes, quando nós não estamos em paz, quando nós não estamos em paz, nós também não podemos adorar o Senhor, muitas das vezes. Porque a preocupação, a ansiedade, ela nos rouba, né? Pois ela nos rouba o sentido, ela nos rouba a direção, ela nos rouba a atenção. Por isso a palavra de Deus diz que nós não devemos andar preocupados, nós não devemos andar ansiosos com coisa nenhuma. Se Deus tem cuidado das aves dos céus, se Deus tem cuidado dos lírios dos campos, que não são filhos, mas apenas criatura, obra das suas mãos, quanto mais de você, que é filha, que é filho do eterno, do glorioso, do redentor, do Deus todo-poderoso. Ele tem cuidado de vós. Diz a palavra de Deus, Ele tem cuidado de vós. Por isso, queridos amados, que Jesus reine na tua vida. Não deixe a preocupação, não deixe os estresses, não deixe as coisas deste mundo, os afazeres deste mundo, te roubar a atenção, te roubar a oportunidade de estar sentado aos pés do Senhor. Marta estava ansiosa, diz a palavra, preocupada com muitas coisas. Ali fazendo os seus afazeres, não estava dando atenção às palavras do Senhor. Maria, por sua vez, estava sentada, ouvindo atenciosamente. E indignada, ali está trabalhando sozinha, Marta indaga ao Senhor dizendo: não te incomoda, Senhor, que eu esteja fazendo tudo sozinha e Maria fique aí sentada? Jesus disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa melhor parte não lhe será tirada. Veja, meus amados irmãos, que Jesus mostrou que Maria foi mais sábia. Ela escolheu. Você tem a oportunidade hoje de escolher a melhor parte. Você tem a oportunidade de escolher estar sentado aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, ou estar ansioso com muitos afazeres, ou estar ansiosa com muitas coisas deste mundo. Portanto, queridos e amados irmãos, a escolha é sua, só Jesus. O que você escolherá? Amém? Vamos, queridos e amados irmãos, hoje neste sentido de louvor e de adoração, houve mais louvores para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Cadê o Levi? Levi, vem cá louvar também o Senhor nosso Deus. Uma graça, já prepara aí, já deixa o ponto aí para a irmã Claudiane aí, glória a Jesus, o louvor também para estar louvando. Glória a Jesus. Daqui a pouco nós estaremos trazendo, irmãos, a palavra do Senhor. Amém? Cumprimento meu capaz do Senhor. Milhares de milhares em refulgente luz, eis os guerreiros santos, milícias de Jesus. Completa sua longa luta aqui, com Cristo seu Senhor, iremos descansar ali. Que doce sinfonia enche a terra e o céu, que coros de aleluia rompem além do véu. É que chegou o dia triunfal, e Cristo reinará em glória divina. Então não há mais choro, nem há mais tentação, as dores e as tristezas pra sempre fugirão, e os inimigos todos verão seu
a todos, mais paz do Senhor, amém? A noite vai passar, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. Vendaval chegou, derrubando tudo. Traz qual inundação, foi como um furacão, destruiu seu mundo. Pra onde recorrer? O tempo está fechado, ninguém pra ajudar. Teu rosto é só chorar, tá tudo acabado. Mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido. Ele já ouviu e manda te dizer pra não desistir e pra te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você e toda a solidão, como um vento voando, e no seu coração o sorriso voltou, se o vento não passar. E a noite foi intensa, de novo vai orar, não canse de buscar a sua presença. E se a dor insistir e derrubar o brilho, trazendo aflição, e no seu coração colocar um sorriso. Mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido. Ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir e pra te socorrer. Ele está aqui. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você e toda a solidão, como um vento voando, e no seu coração o sorriso voltou, se o vento não passar. Dizendo assim pra mim, é tempo de cantar. É tempo de cantar. É tempo de cantar. Vamos! É tempo de cantar. Chegamos! A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você e toda a solidão, como um vento voando, e no seu coração o sorriso voltou, se o vento não passar. Dizendo assim pra mim, é tempo de cantar. É tempo de cantar. É tempo de cantar. É tempo de cantar, meu irmão. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Davi, eu vou provar que o Senhor é nosso Deus. Prova de glória de Jesus.
falar, glória a Jesus, venha, glória a Deus, se expressar, falar, né, agradecer a Deus, glória a Jesus, falar aquilo que deseja no seu coração. Pois aqui essa noite é uma proteção de graça, meus amados irmãos. O motivo de estarmos aqui é ser gratos a Deus, glória a Deus, por a bênção que Deus tem feito na vida de nós irmãos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Isso é vitória, irmãos. Vitória para nós, vitória para Ele, vitória para a família, mas também vitória para todo o povo de Deus. Amém? Louvado seja Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vou trazer uma palavra para os irmãos do livro de Apocalipse 3. A sexta carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, e tendo pouco força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venha e adore prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o meu nome. Deus é o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora eu vou trazer um resumo para os irmãos sobre esta palavra. Filadélfia, a igreja fiel. As características dessa igreja mostram a sua grandeza diante do Senhor, pois não há nenhuma censura a ela, mas apenas elogio. Apesar de estar próxima àqueles que estavam espiritualmente mortos, como os cristãos de Sardes, ela se conservou pura e viva diante de Deus. Isso serve de exemplo para os que estão caídos na fé por causa do mau testemunho dos outros. A igreja de Filadélfia estava cercada de falsos cristãos e, mesmo tendo pouca força, não negou o Senhor Jesus e a sua palavra. O Senhor Jesus se identificou para esta igreja como aquele que é santo e verdadeiro, porque também era santa e verdadeira, ou seja, revelava em si mesmo o caráter do seu Senhor. A santidade dos cristãos de Filadélfia podia ser vista no dia a dia, ao se afastarem de tudo aquilo que contribuía para o distanciamento de Deus. Guardastes a minha palavra. Isso quer dizer que nos momentos mais difíceis, nas situações mais adversas, aquela igreja obedeceu à palavra de Deus. Não importa se a força da pessoa é pequena ou grande. O que influencia a sua conquista, não só neste mundo, mas sobretudo no porvir, ou seja, na vida eterna, é a fé aplicada no que está determinado pela palavra de Deus. A plenitude da autoridade do Senhor Jesus, concedida por seu Pai, é capaz de abrir toda e qualquer porta para quem deseja se submeter a Ele pela obediência à sua palavra. Somente o Filho de Deus pode abrir a porta da vida eterna, e ninguém pode fechar. Apenas Ele pode fechar essa porta e ninguém pode abrir. Isso significa que somente o Senhor tem poder sobre a vida, sobre a morte e sobre o inferno, conforme as suas próprias palavras. Sede de judeus e não são. Durante o seu ministério terreno,
o Senhor Jesus teve de enfrentar alguns judeus hipócritas. Os escribas e fariseus professavam aparentemente a mesma fé, mas foram eles mesmos que assassinaram o Filho de Deus. Ora, os que hoje pertencem à sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, também professam a fé cristã, mas mentem, pois o Deus deles é o dinheiro, a posição social, de convertidos só tem o nome, são como joio no meio do trigo. Tem aparência cristã, conhece a Bíblia como poucos, porém só fazem isso para enganar. As únicas duas igrejas irrepreensíveis tiveram algo em comum entre si: judeus de mentira, os quais faziam parte da sinagoga de Satanás. As igrejas cheias do Espírito Santo são atacadas constantemente por falsos irmãos, mensageiros do diabo, com o objetivo de promover o engano, a divisão e a disseminação de falsas doutrinas entre o povo de Deus. A hora da tentação significa o período da grande tribulação que virá sobre toda a terra, no advento do anticristo. Porém, os cristãos que tiverem o caráter justo, fiel, de acordo com o caráter da igreja de Filadélfia, serão arrebatados antes disso. Guarda o que tens. O Senhor Jesus exorta a igreja de Filadélfia a conservar sempre o mesmo padrão espiritual de fé, porque só assim ela poderá manter a coroa da vida. Muitos possuíram essa mesma qualidade de vida espiritual, mas acomodam-se na fé e foram conduzidos pelos deleites do mundo. O Senhor Jesus vem em breve, e o diabo sabe disso. Daí o seu desespero em ceifar o máximo possível de pessoas sinceras, porém desavisadas. A quem vencer? Em todos os desfechos das cartas apocalípticas, o Senhor Jesus deixa muito claro que o vencedor é aquele que se mantém salvo até a sua vinda. Isto é, aquele que vive neste mundo, mas não tem parte alguma com ele. O Senhor promete fazer do vencedor uma coluna do templo de Deus, de onde jamais sairá. Essa é uma promessa de vida eterna que ninguém pode tirar. Até aqui para os irmãos. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos que aqui se encontram. Viu? Que Deus possa vir abençoar grandemente cada um de vocês. Se vocês tiverem algum familiar que esteja passando por alguma dificuldade, ou vocês próprios, o que eu tenho para dizer é para confiar em Deus, porque eu sou o impossível que virou possível na mão de Deus. Né? Eu me envolvi com droga muito cedo, desde os 10 anos de idade. Morei na rua, rasguei lixo para comer, por causa da droga do lixo. Mas mesmo no meio dessa vida, eu sempre olhava para Deus e sempre pedia a Ele força. Nisso Ele me levou para os caminhos dele, passei 3 anos e pouco, não tenho assim a data certa, mas passei 3 anos e meio mais ou menos no caminho do Senhor. Mas como minha mãe disse aqui, eu não dei valor. Né? Deus me deu família, me deu loja, me deu carro, me deu tudo. Me deu uma vida sossegada, só que eu não dei valor. Então nisso, do mesmo jeito que Ele deu, Ele deixou tirar. Né? Aí nisso eu fui, morei na rua uns 3 meses, rasgando lixo para comer, sofri muito, fui preso, quase fui morto. Passei nisso tudo longe dos caminhos do Senhor, 14 anos, sofrendo, tentando voltar e não conseguia. Certo dia, nessa calçada, aqui dessa piscina, eu estava fumando um baseado de maconha. Era 5 horas da manhã, para abrir o lava-jato que eu tinha. Aí depois que eu fumei, eu senti uma tristeza muito grande, profunda, assim. Aí veio no meu pensamento de eu jogar o pedaço de maconha que eu tinha no bolso fora. Na mesma hora que eu pensei isso, o inimigo veio na minha mente: não joga, que daqui a pouco você vai querer de novo. Aí eu a repreendi, entrei pra dentro. Aí fui lá no banheiro não tem descarga, é no balde que a gente bota água. Aí eu liguei o chuveiro para encher o balde.
Quando eu vi aquela água cair, eu olhei pro teto da casa e clamei o nome de Deus. E falei para Deus, Senhor, venha para mim novamente, me purifica como essa água que cai aqui agora. Eu não quero mais usar essa porcaria, eu quero servir ao Senhor novamente. Peguei e joguei dentro do vaso e joguei a água. Desse dia para cá, para a honra e glória de Deus, já tem 2 anos e pouco. Mas em 2 anos e meio também, que eu não bebo, não fumo, não uso drogas, não me envolvo com mais nada de errado. Né? Então por isso hoje eu estou aqui, agradecendo a Deus por tudo, porque como eu disse, eu sou o impossível que virou possível na mão de Deus. Viu? Então se vocês que estão aqui, ou que estão ouvindo esse testemunho aqui, né, que está sendo gravado aí, que vocês entreguem a vida de vocês a Deus. Pode demorar, eu passei 14 anos, depois que eu saí dos caminhos do Senhor sofrendo, mas não perdi minha fé. Muitos me conheceram, sabe? Quem me conheceu, que andou mesmo comigo, que puxou cadeira comigo, sabe? Que eu sempre estava ali falando de Deus, buscando a força de Deus para hoje eu poder estar aqui. Não é fácil falar, meu sonho, a vontade de chorar, porque só eu sei de onde eu saí para onde hoje eu estou. Eu agradeço a Deus e peço que Ele abençoe a vida de cada um aqui. Amém. Jesus merece um aplauso. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Irmãos. Aleluia. Que Deus possa grandemente abençoar a vida de Marcos, a vida dos seus familiares, né? Da sua família, do nosso Jesus. Pois até aqui, diz a palavra, né? Lá de Samuel, o texto sagrado nos diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é verdade, irmãos? Até aqui o Senhor tem o ajudado. Certamente o ajudará. Louvado seja o nome de Jesus. Nós glorificamos a Deus por isso. Aleluia. Né? Foram lutas, foram provas, muitas aflições, mas um dia, né, a tempestade passa. Não é verdade? Não é isso, pastor Douglas, que a palavra diz? Né? O louvor também não fala, irmãos? Aleluia. Então um dia a tempestade passa, né? Graça cantou. A tempestade, a noite vai passar, o escuro vai passar, as trevas passarão. Né? Glória a Jesus. Agora é preciso, irmãos, que assim como o Marcos fez, nós também possamos fazer. Glória a Jesus. O principal, e eu sou testemunha disso, das lutas dele, né? Glória a Jesus, dos momentos de angústias, sou testemunha disso. Né? Glória a Jesus. Diante de Deus e diante dos homens, diante das pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Né? Aleluia. E eu me alegro profundamente, irmãos, nisto. Glória a Jesus. Me alegro, aleluia, grandemente por esta vitória. E digo que não é nem uma vitória dele, mas é uma vitória de todo aquele que com ele lutou esta batalha. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. É uma vitória tremenda, irmãos. E só sabe o tamanho desta vitória, glória a Jesus, também quem conheceu de perto a luta. Queridos e amados irmãos, o louvor, e o que eu falei que o Marcos fez, e que é necessário que nós também façamos, o que é? Reconhecer Jesus no momento do sofrimento, no momento da tristeza, no momento da angústia, mas também reconhecer Jesus no momento da vitória, no momento da alegria, no momento, glória a Jesus, da felicidade. Amém? Porque muitas vezes eu só lembro de Jesus no momento da ceia, né? Glória a Jesus, mas é ser grato a Jesus em todos os momentos. É no momento da alegria, é no momento, glória a Jesus, de tudo, irmãos. Ser grato a Jesus. Há um louvor que diz assim: quando as tristezas te assaltarem no caminho escuro, fazer o quê? Não desanimes com a sua cruz, olhe para Jesus. Um dia vai passar o temporal e brilharás a luz nos teus momentos de aflições. Olhe para Jesus. Um dia vai passar o temporal
desanimes com a sua cruz. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque em tudo Ele é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Pois com alegria Ele ouvirá a tua oração. Não se desanimes com... Olhe para Jesus, passando as lutas, voltando a paz para o seu coração. Não se esqueças de agradecer. Olhe para Jesus, porque a gratidão que vem da alma mais amor produz. Nos teus momentos de alegria, olhe para Jesus, porque a gratidão que vem da alma mais amor produz. Não se desanimes com a sua cruz. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, porque em tudo Ele é maravilhoso. É isso, irmãos. Glória a Jesus, né? Este louvor ele faz um resumo da história do irmão Marcos. Né, glória a Jesus? As tristezas, muitas das vezes, o assaltaram. Só porque o hino fala assaltar, porque roubou a alegria. Talvez quantas e quantas vezes, talvez para nós sejam incontáveis, mas o Senhor sabe todas de uma por uma. Quantas e quantas vezes ele não se encontrou triste, choroso, né, nós diz em oração, choroso a falar com Deus, choroso, Jesus, ali triste, meu Pai, arrependido, angustiado, aflito, amargurado. As tristezas o assaltaram, mas nos momentos sombrios, escuros, né? É o hino que fala. Quando as tristezas te assaltarem no momento escuro, não desanime com a sua cruz, olhe para Jesus. E o como ele fala, eu sou testemunho disso. Quantas vezes, irmão Marcos, podemos estar, né, afastados, Jesus, do caminho, mas nunca Jesus afastou-se, Jesus, do Senhor. Muitas das vezes presenciei ele orando, muitas das vezes orei com ele, Jesus, e nunca perdeu a fé. Né? Ou seja, sempre olhou para Jesus. Sempre olhou para Jesus. E sempre se permitiu se usar por Deus. Né? Mesmo Jesus praticando algo ou vivenciando algo que o Senhor não se agradara, não faz na caminho. Mas sempre Jesus esteve disposto a levar uma palavra, uma mensagem de Cristo àqueles que estavam ao seu redor. Né? Sementes foram lançadas, sementes foram espalhadas. E certamente um dia brotarão. É Deus que dá o crescimento, diz a palavra de Deus. Amém? É por isso, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz que tem coisas para os homens, para as pessoas, parece até loucura. Mas para Deus, amado irmão, para Jesus, aleluia, é sabedoria. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? E tem coisas que a gente pensa, mas não pode. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Quando quer, aonde quer e quando quiser. Amém? Ele é Deus. Quem vai questionar com Ele? A palavra de Deus fala lá no livro de Jesus, Paulo, né, quando escreve aos Colossenses, ele diz assim: quem és tu para questionar com Deus? Quem és tu para interpelar com Deus? Perguntar por que Ele fez assim ou deixou de fazer isso? Porventura, a criatura pode perguntar ao Criador por que Ele fez dessa maneira? Então, os amados irmãos, Deus permitiu, foi 14 anos, Jesus, mas certamente Jesus foi o período em que Deus, dos altos céus, achou necessário para que ele fosse forjado, fosse amadurecido, fosse preparado para pleitear a batalha. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém? Queridos amados irmãos, nós lemos a palavra de Deus que diz, né? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A pedra rejeitada pelos edificadores se tornou a principal da construção. Amém? A pedra principal. Glória a Jesus. Aleluia.
Queridos amados irmãos, que pedra principal é essa da construção? O apóstolo, nós lemos o texto sagrado em Jesus, quem lembra ainda o texto que foi lido? Salmo 118, Glória a Jesus, versículo 20, Glória a Jesus, 22, 23, 24, né? Aí o que a palavra vai falar aqui em 1 Pedro? 1 Pedro, vou só fazer a leitura para os irmãos, para não pegar os tempos. Olha o que o texto sagrado vai nos falar. Glória a Jesus, Pedro, louvado seja o nome de Jesus. Olha o que a palavra vai falar em 1 Pedro 2. Louvado seja o nome de Jesus. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos amados irmãos, esta construção que a palavra nos fala nesta noite, a pedra rejeitada pelos edificadores, a pedra se tornou a principal da construção. Que construção é esta? A igreja do Senhor. Por isso a palavra vai dizer que nós também somos pedras vivas desta mesma edificação. Nós somos pedras vivas desta edificação. Entenda, estamos iniciando esta palavra e eu quero que você a compreenda. Eu quero que você a entenda. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então, antes de nos aprofundarmos mais, eu quero que você compreenda o início desta mensagem. Aleluia. O início desta pregação. Tira. Passa para dentro. Texto sagrado. Eu vou fazer a leitura mais uma vez, para que ninguém perca a mensagem. Diz a palavra de Levi, Deus. bote ela para lá para dentro. Salmos Shakira lá para dentro. 118, versículo 22, 23 e 24. A pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra que os edificadores desprezaram se tornou a principal pedra da construção. E foi o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que fez isto. E isto é coisa linda aos nossos olhos. Este dia foi o Senhor que fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Amém? Esta é a palavra. E é desta pedra que falaremos. Mais uma vez, a pedra que os edificadores, ou seja, que os pedreiros rejeitaram, se tornou a principal pedra da construção. Salmo 118, versículo 22. O apóstolo Pedro, né, São Pedro, quando ele vai falar na sua epístola universal, no capítulo número 2, no versículo de número 4, ele diz, ele comentando a respeito desta pedra, ele comentando a respeito deste texto que nós lemos, Pedro, lendo esta pedra, lendo esta mensagem sobre a pedra, ele faz um comentário dizendo, cheguemos-nos, pois, a ele, ao Cristo, a pedra reprovada, a pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para Deus é escolhida, eleita e preciosa. E da mesma maneira que ele, Cristo, este ele é falando de Cristo, olha, da mesma maneira que ele é uma pedra viva e a principal da construção, nós também sejamos pedras vivas, olha, na edificação de Deus, que é a igreja.
E o que é a igreja, irmãos? A igreja não é, Jesus, um monumento, né? A igreja não é uma estrutura. Não, aquilo é o templo. Ali, nós estamos a alguns metros do templo do Senhor. Ali, aqui em Pirituba. Ali é o templo feito de tijolos, feito de cimento, feito de concretos e ferros. Ali está o templo. Mas a igreja não está ali. Aonde está a igreja? A igreja está aqui, reunida. Nós, povo, somos a igreja. Eis ali o templo de Deus. Eis aqui a igreja de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O templo é o local onde a igreja congrega, onde a igreja se reúne. E da mesma maneira que o texto vai fazer uma comparação entre hoje é lajota, né? Aquele tempo era pedra, né? Vai fazer uma comparação entre a pedra, entre o tijolo, assim vai fazer também de nós. Que nós sejamos, né? Assim como a lajota é usada de uma por uma para construir o templo, assim também nós sejamos pedras que constroem o templo. Mas qual o templo, pastor? O templo de Deus. E qual templo é este? Qual o templo que Deus habita? Deus habita na igreja, no templo? Deus habita no templo? Deus habita, irmão, no templo? Não, ele não mora lá. Não tinha nem condição de Deus morar lá. Aleluia. De maneira nenhuma. Pastor, o que está ali? Está a presença de Deus? Sim, a presença de Deus está ali, como ela também está aqui. Aleluia. Mas Deus não habita lá. Deus se manifesta lá. Deus está presente quando a igreja está adorando. Deus está lá. Lá é consagrado, lá é dedicado, lá é reservado para o Senhor. Mas Ele não habita lá. A palavra de Deus diz, pastor Mascalo, que Deus não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Deus não habita, irmãos, por quê? Olha, a maior igreja no Brasil, o maior templo religioso no Brasil, é um templo da Assembleia de Deus em Brasília, né? Chamado Igreja Baleia, que parece chama Igreja Baleia porque é muito grande. É um templo muito grande. Né? Eu estava vendo um templo, uma igreja, né? A igreja das Assembleias de Deus, templo central, né? Da Assembleia de Deus em Minas Gerais, pastor mais calmo. Sentado, acomoda, Jesus, 14 mil pessoas, sentado. Né, Jesus? O templo lá em Brasília, templo chamado Igreja Baleia, cabe muito mais. É uma igreja grande. Cabe muita gente. Se, Jesus, né, a de Minas cabe 14 e ainda é pequena diante dela, é pequena, Jesus, imagine como não deve ser essa igreja lá em Brasília. Muito grande. O templo de Salomão, muito grande. Glória a Jesus. Mas Deus não mora lá. Deus não habita lá. Se manifesta? Sim. Se manifesta? Sim. Mas não mora. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os céus é o trono da sua glória. O céu é a cadeira de Deus. E a terra é o tapete dos seus pés. Eu falo assim tapete porque ela fala de estábulo, né? Nós diz que é um banquinho, né? Onde o rei, antigamente, os tronos dos reis eram altos, os pés não ficavam balançando, botava tipo um banquinho para os pés dele ficar em cima. É como se fosse um tapete, Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, a palavra diz que os céus é o trono, a cadeira, e a terra é o tapete dos pés dele. Tem condição de Deus morar? Se a terra toda é o tapete dos pés dele, imagine como é que ele vai habitar, entrar dentro da igreja e morar lá dentro. Não, ele não mora lá. Mas tem um lugar que ele mora, que muitas das vezes é mais pequeno do que a igreja, do que o templo, né? Jesus, muito mais vezes pequeno. Quem? O nosso corpo, o nosso ser. A palavra vai dizer lá em Coríntios, vai dizer que o nosso corpo é templo do Deus vivente, do Deus vivo. Ele não habita em templos feitos pela mão de homem, feitos pelo pastor Samuel, pelo pastor Tomás Carlos, pela igreja aqui presente, por cada irmão, porque o pastor não faz nada sozinho, às vezes quem faz é a igreja, quem faz é o povo, a gente muitas vezes só administra, só orienta, só Jesus está à frente, Jesus, mas quem faz é o povo, é a igreja. Aleluia. Deus não habita em templo feito de tijolo e tudo mais, não, mas Ele habita dentro de mim e você. Aleluia. Dentro de mim e de você, Ele habita. A palavra de Deus nos diz isto. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus garante isto. Aleluia. Ele habita dentro de mim. Por isso que a palavra diz que nosso corpo é templo e morada do Deus vivo.
Se nós somos pedras vivas, edificadas na verdade, edificadas, Lord Jesus, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, então, meus amados irmãos, sejamos plenamente casa de Deus. Agora tem uma coisa. O texto sagrado diz que a pedra rejeitada, se nós somos o templo, se nós somos a morada, nós somos construídos. Amém? Assim como a casa é construída de tijolo, de barro, seja lá o que for, de pedra, é construída. Se nós somos a casa do templo do Deus vivente, nós somos uma construção. E a palavra de Deus diz que a pedra que foi rejeitada, aquele tijolo que foi rejeitado, aquele tijolo que muitos não querem, se torna a principal pedra da construção. A principal pedra. E muitas das vezes, irmãos, a gente rejeita Cristo, a gente rejeita Cristo até despercebidamente. Uns rejeitam Cristo por mulheres, aleluia, preferindo viver uma vida de fornicação, uma vida de adultério, uma vida, Jesus, totalmente despojado em seus prazeres, em suas concupiscências. Outros por homens, outro é por dinheiro. Tem gente que perde, né, a dignidade por dinheiro. Vende-se por dinheiro. Não é verdade? Muitas das vezes tem gente que no esquema ali e tudo mais tal, acaba se corrompendo. Vende-se a dignidade por dinheiro. Mas também está vendendo a Cristo. Porque o caráter, Jesus, porque o senso de certo e errado, quem nos dá é Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Quem nos dá é Cristo. E muitas das vezes a gente despreza o Senhor. Troca o Senhor pelos vícios, troca o Senhor pelas drogas, está rejeitando o Senhor, está lançando fora. Como Marcos mesmo contou o testemunho dele, foram 14 anos, glória a Jesus, né? Foram 14 anos lutando sim, embora o desejo fosse muito grande do seu coração, glória a Jesus, mas lutando, glória a Jesus. Palavras dele, mas estava ali trocando Cristo, né, glória a Jesus? Embora o desejo fosse tremendo em voltar, mas muitas das vezes a força espiritual ali muito grande que envolve os vícios, aleluia, aprende, aprisiona. Mas muitas pessoas estão aí, irmão, trocando Cristo por movimentos, né? Tem muita gente trocando Cristo pelo guia. Está muito comum isso hoje, pelo guia. Glória a Jesus, pela entidade, coloca um cordão cheio, né? Um cordão pintado, bola vermelha, bola branca, bola preta, né? Glória a Jesus. Aí não, que é meu guia que me guia, né? Glória a Jesus. É o Exu fulano de tal, é o Exu Tranca-Rua, ou o Exu Zé, Glória a Jesus, ou Glória a Jesus, as gírias, né? Da Pomagira, ou Glória a Jesus, né? As entidades de Zé Pelito, e assim pode ir, tem trocando Jesus. Aleluia, que guarda, que guia, que protege, não é verdade? Aleluia, eu mesmo conheço muitas pessoas, aleluia, até de perto de mim, assim, de convivência. Então Jesus, rapaz, esse negócio desse, não, isso aqui é meu guia que me protege. Rapaz, se eu puxar assim com a minha mão, cai essas bolas tudo, quebra este cordão, cai essas bolas tudinho. Não vai te proteger nem de quebrar, vai te proteger de um acidente, vai te proteger de uma coisa. Quem protege é Jesus. Se não quiser proteger, amém, tô nem aí. Glória a Jesus. Eu agradeço a Jesus, Jesus tem me protegido muito brutalmente, me protegeu quase uma semana atrás. Mas se ele não tivesse me protegido, amém, glória a Jesus. A minha alma estava em Cristo. O cristão não pode derrubar, o crente tem que se alegrar pelo livramento, mas também não pode andar com medo, não. Glória a Jesus. Não pode andar com medo. Por quê? Nós sabemos que isso aqui é só o começo, isso aqui não é o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Mas nós temos que confiar, irmãos, no Senhor, ser gratos a Ele, acreditando firmemente que Ele é a pedra viva, na qual nós estamos construídos. Agora, você não é melhor do que ninguém, nem eu sou melhor do que ninguém. Não. Sabe o que é que nós somos, irmãos? Sabe o que é que você... Quando você se elevar, pensar que você... Porque você vem para a igreja com a Bíblia, você vale mais do que o bebedor, do que o que está caído ali na rua, do que aquele que está, nos vícios das drogas, do que aquele que está vivendo uma vida, né, Jesus, nos prazeres carnais. Quando você se olhar e achar que vale mais do que ele alguma coisa, com Jesus, sabe o que a palavra te diz? Que nós somos moinha que o vento espalha. Sabe o que a palavra diz, irmãos? Que nós somos miseráveis, pobres e nus.
Nós não somos nada, pastor Tomás Carlos. Nós não valemos nada, irmãos. Pastor, você... nós não valemos nada. Olha, o que é que nós valemos? Qual o valor que nós temos? Nós não valemos nada. Entenda agora. O que vale não é nós. O que vale é o que está dentro de nós. Imagine que você compra um pote de barro. E você coloque dentro daquele pote de barro moedas de ouro. Eu te pergunto, o que é que vale verdadeiramente ali? O pote ou as moedas? O que é que vale, irmãos? O pote ou as moedas de ouro? Hã? Os irmãos, presta atenção. O que é que vale? É o pote de barro ou é as moedas que estão dentro do pote? Moeda de ouro? As moedas de ouro. Então o que dá valor ao pote, pastor mais caro, não é o barro em si, não é a matéria em si, é a moeda que está dentro, é o dinheiro que está dentro, é o ouro que está dentro. Da mesma forma, a palavra diz que nós somos templos, ou seja, casas espirituais. É por isso que o apóstolo aqui diz, Glória a Jesus, né? Pedro fala na sua epístola, Glória a Jesus, assim também, como pedra viva, sois edificados casas espirituais. Ou seja, nós somos casa. A casa não vale nada. Mas quem é que vale? Que vale é Jesus que está dentro. Ele é que tem valor. Por isso a palavra diz que nós somos vasos. Vasos de barro, mas cheios do Espírito Santo. É isto que vale, irmãos. Agora tem um detalhe muito grande e interessante aqui no texto. A palavra diz que nós somos casas espirituais. Se nós não formos habitados pelo Espírito Santo, a casa que não é habitada pelo Espírito do Senhor, ela é habitada pelo Espírito imundo. Ela é habitada pelo Espírito imundo. E a palavra de Deus diz, e é Jesus que fala, né? Jesus fala lá em Mateus no capítulo 12, Jesus vai falar que quando o Espírito Santo chega na casa, ela está suja. Aí a primeira coisa que Jesus faz, Jesus manda expulsa o demônio que está dentro. Jesus expulsa o espírito que está dentro. Aquele espírito vai-se embora. E aquele espírito que vai embora, meu amado irmão, Jesus, ele sai triste. Aí o Espírito Santo começa a limpar a casa, começa a organizar o negócio, começa a arrumar, Jesus, arrumar tudo, arrumar a casa, arrumar, né, Jesus, organizar as coisas. Mas se você não honrar, se você desprezar, se você não cuidar, se você não continuar zelando desta casa, zelando do Espírito Santo que agora habita, a palavra de Deus diz o quê? A palavra de Deus diz, pastor Tomás Carlos, diz que aquele Espírito Santo, né, o Espírito Santo de Deus, ele vai embora. E aquele espírito imundo que saiu, triste, vagando, sem destino, sem saber para onde ir, a Bíblia Sagrada diz que ele vai para lugares áridos, seco, vai para lugar seco. E aí quando ele percebe que aquela casa que ele morava agora está abandonada, porque você entristeceu o Espírito Santo, porque você desprezou o Espírito Santo, porque você rejeitou o Espírito Santo, aquela casa está limpinha, está organizada, ele vem, volta e traz mais 7 amigos, né? Traz mais 7 espíritos ruins e fica ali 8 espíritos malignos. E aí Jesus fala que a situação daquela casa agora é pior do que a primeira. Muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente, aleluia, despreza o Senhor. E quando vocês estão aí, irmãos, com o espírito do vício, o espírito, né, Jesus, aleluia, da intriga, da desunião, aleluia. Tem gente que pensa que espírito ruim, irmãos, é só aquele que se manifesta, que sai espumando, que sai babando, que sai correndo, que sai quebrando. Não, Glória a Jesus. Quantas pessoas não têm o espírito, Glória a Jesus, da desunião? Quantas pessoas não têm o espírito do xingamento, da murmuração? Isso é o espírito imundo. Tem gente que só vem murmurando. Por isso que a palavra várias vezes Jesus vai dizer, não murmurais. Em vez de murmurar, tem até um outro, em vez de murmurar, canta. A Bíblia Sagrada diz que Deus não se agrada dos murmuradores. Por quê? Porque é um espírito de murmuração. Um espírito de murmuração. Glória a Jesus. E assim por diante. Seja os vícios, seja da murmuração, seja do Jesus, das concupiscências, seja qualquer que for, meus amados irmãos. Há espíritos malignos que influenciam. Mas influenciam a quem? Aqueles que rejeitam a pedra principal da construção. Se a nossa casa espiritual não for construída sobre Cristo, ela perece.
Se a nossa casa espiritual, se a tua casa espiritual não estiver alicerçada em Cristo, ela perece. Ela perece, louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Ela perece. Aleluia. Então você tem que ter este entendimento. Glória a Jesus, eu, e a palavra deixa bem claro isso, nós não valemos nada. Nós não valemos nada. Glória a Jesus. Mas o valor que temos não é nosso, é do Senhor. Aqui, meu irmão Cristiane, nos mostra que Jesus é o merecedor de tudo, toda a honra. Você não se ache, aleluia, mais importante do que ninguém, não. Se há alguma coisa de importante em ti, deve ser Jesus. Se há algo de valor, a palavra do apóstolo Paulo diz, pastor Vascavo, se há algo de valor, Jesus em mim, seja Cristo. Se há algo que possa ser louvado, seja Cristo. Se há algo que eu possa me engrandecer, seja em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Porque essas coisas aí, o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo fala, eu as considero esterco. Ou seja, o que Paulo quis dizer? A beleza, a inteligência, Jesus, o modo de falar, saber se expressar, o conhecimento, tudo isto é esterco sem Jesus. A única coisa, meus amados irmãos, que pode realmente valer em nossa vida é Cristo Jesus. E Ele está aonde, pastor Samuel? Onde Jesus está? Jesus está no céu. Mas Jesus também está do lado de todo aquele que o buscar com o coração contrito, humilhado e arrependido. Louvado seja o nome de Jesus. A vida espiritual é uma vida, meu amado irmão, Jesus, de pessoalidade com o Senhor. Não é o pastor que te dará fé, não é você que vai me dar fé. Quem te dará fé? O Senhor. Pede-me, Ele te dará. Mas para isso é necessário que você creia. Primeiramente, que você creia. Louvado seja, aleluia, para todo sempre, o nome do Senhor Jesus. Então, para nós finalizarmos, meus amados irmãos, essa mensagem de evangelização, aleluia, a palavra explícita em dizer: a pedra que foi rejeitada se tornou por Deus a principal de esquina, e isto, ou seja, da construção, e isto é maravilhoso aos nossos olhos. Por exemplo, a gente olha aqui o Romário contando o testemunho dele. Passou Jesus desde os 10 anos, né? Desde os 10 anos, teve aí um período de 3 anos e meio aproximadamente de bênçãos, mas aí caiu novamente, né? Nos vícios, comeu lixo, porque o diabo ele faz isso. O diabo ele quer envergonhar, o diabo leva. Bom, Marcos nem contou aqui, testemunhou que comeu lixo, rasgou lixo, aleluia, Jesus, para comer resto. Sabe o que é que isso nos mostra, irmãos? O cumprimento da profecia da palavra de Deus. O filho pródigo que foi comer, Jesus, comida de porcos. É isso que o diabo quer que a gente coma, Jesus, aleluia, lavagem, comida de porcos, aquilo que não vale, aquilo que não presta, aquilo que é desprezado, que é jogado. É isso que o inimigo quer nos oferecer. Comida de porcos. Mas quando a gente levanta a cabeça, como ele levantou o pensamento aos céus, orou e pediu: Senhor, me purifica, e ali se sentiu renovado há quase aproximadamente 2 anos atrás, em uma oração na sua casa, pedindo para que o Senhor lavasse, pedindo para que o Senhor restaurasse. Hoje está aqui contando o testemunho de 2 anos de bênção, de vitória, sem beber, sem usar nenhum entorpecente, aqueles permitidos por lei e aqueles não permitidos. Tudo isso é para a glória de Jesus. Tudo isso por quê? Porque ele permitiu ser construído na rocha que é Jesus, na rocha principal da construção, na rocha principal de esquina. Louvado seja o nome de Jesus. Cachorro ali pra fora. Amém, meus irmãos? Então, querido e amado irmão, Jesus seja para todos. Cachorro ali pra fora. E aí? Sobre quem você está construindo a tua casa? Sobre quem você está construindo a tua vida? Sobre quem você está construindo o teu viver? Tem pessoas que constroem, meus amados irmãos, a vida numa outra pessoa. E aí acontece que muitas vezes se deixa. Tem gente que tira a vida porque se deixou, porque foi deixado, tira a vida, e tudo se acaba. Porque construiu o seu projeto de vida sobre alguém que não era Jesus. Tem gente que constrói a sua vida sobre um projeto, sobre uma empresa, sobre um trabalho. Aí quando perde aquele trabalho, cai na bebedeira. Aí joga a corda no pescoço ou toma um comprimido, faz o que for, tira a vida. Porque não construiu sobre Jesus. Amém?
Nós devemos construir a nossa vida em Jesus, meu Pai. Porque se nós formos, aleluia, humilhados, se nós formos desprezados, se agirem com ingratidão, nada disso nos atingirá. Jesus ele diz assim, meus amados, tudo que você for fazer às outras pessoas, faça como para Jesus. Quando eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu chego para uma pessoa, eu vou ajudar, eu não vou dizer, eu falo o meu pensamento, né? A pessoa diz assim, muito obrigado, você agradece a Jesus? Sabe por quê? Porque se um dia eu precisar daquela pessoa, e aquela pessoa agir com ingratidão comigo, se aquela pessoa me apunhalar pelas costas, para Jesus, ela não vai estar fazendo nada mais do que é natural do ser humano. Agora Jesus nunca vai me fazer. Aí alguém pode até dizer, mas tu não fez assim para aquela pessoa. Não, eu fiz para Jesus. Ele nunca me decepcionou. Então tudo que você fazer, faça para Jesus. Ele é Jesus, o único que é merecedor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então construa tudo sobre Cristo. E aí eu volto a fazer essa pergunta. Sobre quem está construída a tua casa? Tua casa está construída sobre Cristo ou está construída sobre os prazeres desta vida? Sobre as coisas dessa vida? Sobre isso que é passageiro, irmãos? Aleluia. O que está construindo a tua vida? Como eu relatei há mais de uma semana atrás, né? Porque quarta-feira fez uma semana, vindo eu de Sobral, para Jesus, né? Aleluia. O caminhão estava passando por nós. Procedimento normal, baixei os farol do carro, né, Jesus, ou seja, a luz de luz baixa, seguindo a viagem, graças a Deus em uma velocidade tranquila, né, Jesus, porque eu vinha com pacientes operados, algumas pessoas vinha correndo muito, né, algumas pessoas dizem, rapaz, eu estou recorrendo muito, eu não estou nem aí, eu estou consciente comigo, que eu vinha, Jesus, na velocidade abaixo da solicitada na via. Jesus, as pessoas que vinham comigo também tinham esse conhecimento. As pessoas, rapaz, não vai dizer nada, deixa com Jesus. Esperei a perícia. A perícia saiu, me chamaram, né? Nós estudamos no Pacujá, receberam o laudo da perícia. A pista solicitava 80 km por hora. Sabe quanto eu vinha? 72 km. Foi o que o laudo da frenagem e do impacto, Jesus, pela perícia, comprovou. Glória a Jesus. Então, querido amado irmãos, aleluia, eu louvo a Deus. Por quê? Porque naquele momento eu via com algumas pessoas, eu não sabia como é que estava a situação espiritual dessas pessoas, né? Só que o pastor é pecador também. Nunca neguei isso. Nós somos todos pecadores. Nós somos agraciados. O que significa graça? Graça significa favor que não se merece. Porque não é porque eu sou pastor e vivo orando e tudo mais celebrando que eu vou chegar lá no céu com o nariz em pé e dizer, abre essa porta para mim aí, rapaz, que eu sou pastor. Não, ninguém é merecedor. Todo mundo tem que chegar lá no céu, seja pastor, seja o pastor do pastor. Tem que chegar de nariz baixo, reconhecendo que está ali. Jesus, por favor, de Jesus. É porque Jesus nos quis dar a oportunidade de entrar. Ninguém é merecedor. Você também não é merecedor. Eu não sou merecedor. Mas, se nós aceitarmos de bom grado a oportunidade de entrar no céu pelas portas, então entremos com alegria. Então entremos com Jesus felicidade. Porque Jesus nos deu um presente que não merecíamos. E aí, irmã Graça? Eu estava vindo, certo que foi muito rápido, não tinha como ver. O senhor parado no meio da pista, totalmente escuro, tudo apagado, né, meu Jesus? Aconteceu aquele acidente, o que eu pude ver, né? Foi tirar o carro mais para o meu lado para livrar a mulher que vinha operada na frente e a bebê que vinha atrás. Bom, por que a senhora faz uma Carminha? Porque nós não podemos ter amor pela nossa vida. Embora nós temos que cuidar dela. Mas a palavra de Deus não deve nos apegar a ela. Que a palavra diz que aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder por amor a Cristo vai lá. Achará, ganhará. Né? E toda viagem que eu faço, minha graça, eu penso, Senhor, guarda a mim e guarda os que vão comigo. Mas, sempre eu faço essa oração. Senhor, guarda a mim e guarda os que vão comigo. Mas se hoje acontecer de alguém morrer, me leve e deixe estes. Porque eu não sei qual é a condição espiritual deles. Eu não sei qual é a condição que eles estão espiritualmente. Dar-lhes a oportunidade de se arrependerem, dar-lhe a oportunidade de pedirem perdão, porque depois da morte não tem mais, Jesus, não tem mais oportunidade. Embora algumas pessoas acreditem, pensem, roguem, a palavra de Deus é explícita dizer, depois da morte vem o juízo. Vem o juízo. Amém, irmãos?
E aí, pastor Mascavo, me lembra a história do pastor Robert Witt. O pastor Robert Witt, que era um homem rico, que era um empresário e também pastor, deixou as suas empresas nas mãos dos filhos para ser pastor de uma igreja pequena. Estava indo para os Estados, né, estava indo no Titanic para outra cidade, para outro país para pregar a palavra de Deus. E aconteceu de quê, irmão? Aconteceu de o navio começar a afundar. Como ali naquele tempo, né, os botes pegaram e deram os mais ricos, a história conta, pastor, que o pastor estava ali com o colete salva-vida dentro do barco, e estava ali o homem se afogando, o homem pobre se afogando. O pastor pegou aquele homem pela mão e disse: você já entregou a sua vida a Jesus? Você já pediu perdão dos seus pecados? E ele disse: não, eu ainda não me entreguei a Jesus. E aquele pastor, o puxando para o barco, alguém gritou: não tem lugar para ele aqui. E o pastor disse: não, tem lugar para ele sim, porque eu estou cedendo meu lugar para ele. Colocou o seu colete naquele homem. Foi Jesus. Aquele homem sentou no seu lugar e ele pulou nas águas frias ali daquele oceano e lá morreu, pereceu. Ele entregou a sua vida por amor de uma vida. Porque ele conhecia e sabia que ele já estava ganho. Que ele já tinha esse conhecimento para onde ele ia. Mas aquele homem não tinha ainda se entregado a Cristo. Este, irmãos, Jesus, aleluia, é o verdadeiro amor cristão. Louvado seja o nome de Jesus. Então, querido, este pastor entendeu sobre que ele estava construído. Sobre qual era a pedra que estava construindo a sua casa. Sobre qual espírito habitava nele. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, nesta noite, a levar para casa com essa reflexão sobre qual pedra está construída a tua vida. Será que é a pedra que é Cristo Jesus? Ou será que é os prazeres deste mundo? Será que é sobre uma pessoa que um dia pode faltar, pode te deixar? Será que é sobre o emprego? Será que é sobre a profissão? Sabe, irmãos? Lá no trabalho esses dias disseram assim: estude, que a única coisa que ninguém pode te roubar é o conhecimento. Viu, pastor Mascaro? A única coisa que ninguém pode roubar é o conhecimento. Por exemplo, meu pai toca no instrumento de corda. Alguém pode um dia vir e roubar essa guitarra dele, mas não vai roubar o entendimento dele saber tocar. Não é verdade? Mas tem uma coisa que rouba o entendimento: o Alzheimer. O Alzheimer rouba, você pode ser um doutor, esqueceu tudo, não sabe mais, pode ser um pastor, não sabe mais, nem celebra nada. Mas tem uma coisa, pastor Mascavo, que a ciência comprova, irmão Marcos, aleluia Jesus, que as pessoas que têm Alzheimer podem esquecer do marido, do filho, pode esquecer dos pais, mas não esquece de Jesus. Não esquece de Jesus. Então, querido amado irmão, eu vi até um vídeo de uma senhora: quem era fulano de tal? Era o pai dela, sei lá quem era fulano de tal? Não sei. E o fulano de Paulo, você conhece? Sei não, quem é seu filho. E sei quem é de Paulo não. E Jesus quem é? Ah, Jesus é o Todo-Poderoso. É aquele que morreu na cruz por mim. É aquele que se encarnou no ventre da Virgem, nasceu para que através do seu sacrifício eu pudesse entrar no céu pelas portas. Então, queridos amados irmãos, que nós vamos para casa hoje tendo este conhecimento. Olha, nós estamos, em graça, construídos sobre Cristo Jesus. Alguns estão rejeitando Cristo Jesus. Alguns estão abandonando Cristo Jesus. Mas todo aquele que confiar, embora não mereça, embora não seja digno, mas se confiar nele, a palavra de Deus diz que ele está perto para salvar. Amém? Pode ser quem for, irmãos. Tem gente que diz assim: fulano e tal só vai para Jesus, só vai para a igreja depois que prostitui. Glória a Deus por isso. É bom que viesse antes. Mas se veio depois, amém. O importante é que venha, seja antes ou depois. Ora, uma vez o camarada chegou uma pessoa, né, acho que foi um demônio na boca dele. Quando ele começou a falar na bodega, eu disse: eita, Satanás, já te prepara que eu vou te dar um aqui que vai arrancar até o chifre, já. E aí a pessoa disse assim: irmão, eu acho muito bonito os crentes. Só tem uma coisa que eu não acho muito dos crentes: é que só vai ser crente depois que mata, depois que rouba, depois que prostitui, depois que faz o diabo a quatro. E eu disse: rapaz, foi graças a Deus por isso. Por quê? Porque isso mostra que a igreja de Jesus
A igreja de Jesus é assim. Desde o começo ela começou assim. Mas não era Maria, Madalena, né? Como o povo diz. Não era a prostituta. Não veio para Jesus. Não foi pego uma mulher em ato de adultério, uma adúltera, estava na cama com outro. Não foi pego, se arrependeu para Jesus e veio para Jesus. Não era porventura o apóstolo Paulo, né? Muito conhecido como São Paulo. Não era porventura ele um matador cruel? Você está muitas das vezes, né? Vê a festa de São Paulo, mas esquece que Paulo era um matador, matava a mulher grávida, matava jovem, matava a criança, trazia vivo ao morto. No dia, meu gasto, estou terminando. No dia que ele foi destruir uma igreja e matar os cristãos da cidade de Damasco, Jesus aparece para ele no caminho e diz: ei, Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo tanto? Por que tu está matando os meus? Ele caiu cego porque a luz que saiu de Jesus foi tão forte que cegou a sua vista, caindo cego ao chão, e ele disse: quem és este que fala comigo? E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Isso é o próprio Paulo que diz. E aí Paulo diz: por causa disso, eu que era o matador, eu que era o perseguidor, agora estou sendo procurado para ser morto, agora estou sendo perseguido. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Não era porventura mais ser crente depois que rouba. Não era porventura São Mateus um ladrão, um publicano. Não era porventura o Nicodemos, aquele Zaqueu do hino, que subiu, né, na árvore. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Como Zaqueu, quero subir. Subiu na árvore porque era um anão para ver Jesus. Porventura não era ele um ladrão? E quando Jesus prega para ele, Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. E Zaqueu diz: Senhor, eu vou devolver 4 vezes toda pessoa que eu roubei. Veio para Jesus. Não era porventura o Dimas, o ladrão da cruz, chamado bom ladrão? Não era porventura um ladrão que foi morto na cruz como ladrão? E não se arrependeu, e Jesus disse: hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Mas os gestos, que era o outro ladrão que estava do outro lado da cruz, não se arrependeu e não encontrou misericórdia nem salvação. Então, meu querido amado irmãos, Jesus não está preocupado com o pecado que você fez ou que você deixou de fazer. Jesus está preocupado se você verdadeiramente se arrepender do teu pecado. E não importa se é um pecado antes de ser crente, ou seja, antes de ser cristão em Cristo Jesus, ou se é depois de estar na igreja. Se você se arrepender genuinamente, verdadeiramente, você encontrará perdão e misericórdia do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Sobre quem está, Jesus, edificada a tua casa, sobre quem está construída a tua casa. Chegamos ao final desta mensagem, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E quero dizer que a alma, ela necessita de oração, né? A alma precisa de oração, mas o bucho velho, meus amados, ele ainda pede por feijão, né? Pede por comida, pede por alimento. E uma marca veio comunicar aqui que após a celebração vai sair um lanche. Pelo Jesus, e nós glorificamos a Deus ainda mais por isto. Amém? Aleluia. Agora, queridos amados irmãos, eu quero agradecer a cada um que aqui está presente, né? Os amigos que chegaram posteriormente. Deus abençoe grandemente a sua vida e que você leve essa mensagem para casa, né? Aleluia. Ninguém é merecedor. Mas se nós nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos maus caminhos, nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele é fiel para nos perdoar. Ah, pastor, eu não peco não. Peca, irmão, todo mundo peca. Ah, não peco não, peca. Toda vez a gente olha para uma pessoa e julga a pessoa. Esse bicho não vai nada. Julga, né? Muitas vezes o homem olha para uma mulher mais tal e também pensa, deseja, né? A mulher muitas vezes olha para o homem também, deseja. Todo mundo é pecador, até em sonho. Muitas vezes até sonhando a gente sonha que não deve. Então nós somos pecadores, irmão. Ninguém aqui pode dizer: sou certo, não. Jesus fala que aquele que diz que não tem pecado é mais pecador ainda. O que ele quer colocar? Todo mundo na mesma iguala. Todo mundo igual. Agora também ele diz que todo aquele que o buscar com o coração verdadeiro e arrependido, ele está próximo de um coração humilde e quebrantado. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Então vá para casa com esta mensagem. Deus te abençoe grandemente. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus, né, por esta celebração, glória a Jesus, por este santo culto de gratidão a Deus por 2 anos, né, irmão Marcos? Glória a Jesus, aproximadamente 2 anos de vitória. Certamente, ano que vem nós estamos fazendo outro culto de ação de graça, né, para este mesmo propósito, e assim por diante, para a honra e glória de Jesus. Amém, irmãos?
Aleluia. Que Deus abençoe majestosamente, irmãos. Mexendo E com eu o quero pedir cachorro, à né, cara? igreja, irmãos. Agora esse pedido é para a igreja. Ele não avança nos outros assim se não mexer, não, cara. E demais. E você também, ouvinte. Glória a Jesus. Irmãos, dê sempre a mão, aleluia, para as pessoas que estão muitas das vezes no vício. Amém? Dê a mão. Não julgue, não. Não julgue, não cabe a nós julgar. Tem que assim, a gente não deve julgar só Deus. Não, a Bíblia diz que nós devemos julgar. Julgar segundo, aleluia, aquilo que procede, né? A palavra diz, não julguei segundo ouvi dizer. Julguei segundo a perfeita razão. Mas em questão de salvação, não cabe a nós. Ajude. Um dia eu falei para o Momar, comprei umas roupas aqui do Momar, levei para um rapaz lá em Sobral, tudo mais tal, que sempre estava ali, né, na Santa Casa, tudo mais tal, pedindo esmola, pedindo uma coisa, olhar os carros. E aí eu comecei a falar de Jesus, aquele rapaz mostrou-se muito interessado. Glória a Jesus, financiei uma roupa para ele, comprei uma Bíblia e dei. Nunca mais vi. Falei para o Momar que este dia. Tive uma alegria muito grande. Vi o rapaz indo para a igreja que tem bem pertinho da Jesus, a igreja que tem de trás da Santa Casa. É aquela mesma igreja que nós fomos com o pastor Natanael, que ela era lá no perto do centro de convenção, agora está ali perto da Santa Casa. Estava lá o rapaz, irmão, com uma Bíbliazinha. Eu nem conhecia ele, todo arrumadinho, cabelo cortado, tudo mais tal, né? Bem arrumado, me conheceu, disse, irmão, e eu fiquei, meu rapaz, irmão da onde que o rapaz me conhece, né? Aí, não, rapaz, olha essa Bíblia aqui. Aí eu me recordei, me alegrei muito e agradeci a Deus por isso. Amém? Então, faça o bem. Aleluia. A semente vai florescer, ela sabe onde que vai florescer, não interessa a nós, mas que ela floresça. Então, se você puder ajudar, ajude. Mas se você não puder ajudar com a roupa, ajude com a palavra de Deus. Mas se você não puder ajudar com a palavra de Deus, ajude com a oração. Senhor, abençoe aquele fulano de tal. Liberta ele, restaura ele, para que ele não seja destruído pelo vício, para que a família não seja destruída. Isso é o papel da igreja. O papel da igreja não é olhar e dizer assim, ei, não presta não, isso aí não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito para nós, mas para Jesus tem jeito. Glória a Jesus. Amém? Tudo tem jeito para Jesus. Eu que não dou jeito, por isso que tem coisa que eu não quero nem saber. Contar, não conte para mim não, meu filho, eu não vou dar jeito só para mim não. Conte para Jesus, e ele pode, apenas eu vou orar por você, para que Jesus lhe ajude. Pastor Tomás Carlos, orando e finalizando o santo culto com oração e abençoando também. Todos necessitam de oração. Eu e a minha casa também necessitam das vossas orações. Esperando, eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, meu Deus, nós te agradecemos muito nesta noite por esse culto que foi realizado. Agora nos despede em paz, meu Deus, nos leva para os nossos lares, nos protegendo, nos guardando, nos defendendo, Pai querido, de tudo aquilo que vem contrário à tua vontade em nós. Aleluia. Perdoa as nossas falhas, faz com que nós guardamos a tua palavra e não venhamos a esquecer. Pai querido, guarda-nos das línguas mentirosas, dos ouvidos malignos, dos que derramam sangue, dos caluniadores. Pai querido, aleluia, recompensa os passos de cada um, meu Deus, que veio até aqui para te honrar, para te adorar. Abençoa as autoridades do nosso município, as autoridades eclesiásticas, as autoridades civis e as autoridades políticas. Abençoa os idosos, abençoa as crianças, adolescentes, jovens, pais, mães que estão ativas. Querido Senhor, muito obrigado. É assim que nós te agradecemos no eterno e glorioso nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo, a santa e doce e perfeita comunhão do Espírito Santo, seja com todo esse povo, desde agora e para todo sempre.